E nesse mês nós trabalhamos sobre abundância. Transbordar. Desculpa, eu estou sabendo que eu estou errado, né? E aí, transbordar e abundância, né? Estamos juntos. E hoje eu coloquei o tema seguinte, prepare-se para viver a abundância. Prepare-se para viver o transbordar de Deus. Sobre ser abundante, existe um erro comum que nós acabamos cometendo, que é, as pessoas querem ser abundantes, mas não querem preparação. Pedem um crescimento, querem alcançar lugares maiores, querem uma prosperidade, querem uma expansão, mas ignora o estado do coração que vai sustentar essa abundância. Aí eu estou falando de abundância em todas as áreas, inclusive financeira, mas não só financeira. A abundância de um trabalho melhor, de uma situação melhor, abundância de alegria dentro de casa, abundância de todas as áreas que você puder imaginar. E eu estou dizendo que o erro é que nós queremos isso, mas não estamos muito abertos para preparar o nosso coração para receber esse transbordar. É como se você fizesse a estrutura para suportar o peso de uma casa e começasse a construir sobre essa estrutura um prédio. Aquela estrutura feita para uma casa não vai suportar o peso de um prédio, o prédio vai ruir. Deus, ele tem um prédio para construir em nós. Amém? Amém ou não amém? Amém. E nós precisamos preparar o nosso coração para tais bênçãos, para tais coisas. Então, quando nós recebemos, e Deus, ele é muito sábio, ele não vai fazer isso, se ele colocar muita coisa para nós e nosso coração não estiver preparado, isso vai ser ruim para nós. Então, precisamos, nos preparar para a abundância, ou derramar, ou transbordar de Deus na nossa vida. A abundância que Deus libera só permanece no coração que Ele preparou. Então, a palavra dessa noite tem 3 coisinhas que eu e você precisamos aprender a fazer. Como um preparar de coração para o transbordar de Deus, ou a abundância de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, como que eu preparo o meu coração para sustentar a abundância que vem de Deus? Como que você e eu podemos preparar o nosso coração para o transbordar que vem de Deus? Que tem um transbordar na nossa vida, e isso eu tenho convicção, eu tenho certeza, e eu espero que você tenha também. Nós não vamos ficar no limite que chegamos, amém ou não amém? Deus tem mais para nós, amém? Deus tem grandes coisas para nós. E aí nós precisamos, então, preparar o nosso coração para o que Deus tem para nós. E a primeira coisa, que é um princípio, que é uma forma de você estar firme, para receber o que Deus quer te dar, é fazendo de Deus seu único Senhor. Fazendo de Deus o seu único Senhor. O Salmo 23, que é um salmo de bênção, ele começa da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor. Ponto e vírgula. Daí ele começa: de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Interessante esse Salmo 23, porque ele tem uma sentença que nós conhecemos demais, que é: o Senhor é o meu pastor. E depois, e que vai até o final, só com a mãozinha assim, recebendo. Nada me faltará, me fará repousar, me fará vitorioso na frente dos meus filhos. Aí é só a mãozinha recebendo. Mas, para nossa mãozinha receber, essa sentença, ela é chave. Porque a gente deve entender
essa sentença também como dizendo assim: aquele que é o meu Senhor é o meu pastor. Entender sobre o senhorio de Deus na nossa vida. Entender sobre, quando nós falamos Senhor, Senhor, o que isso significa. Porque não é só um dito, não é só um costume da igreja. Quando falamos que o Senhor, eu estou dizendo assim, eu tenho um Senhor, e esse Senhor é o meu pastor. E aí começa a mãozinha para receber. Aí nós vamos entender a palavra em Romanos 10, 9, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar Jesus como Senhor. Filipenses 2,11 vai dizer assim: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O que todo mundo vai confessar? Ele é para a glória de Deus Pai. Fazer de Deus Senhor significa rendição total ao governo dele. Então não é só um dito. Deus é Senhor, é Senhor da sua vida? Lógico, né? Ele governa você. Porque fazer dele o seu Senhor é dizer assim: olha, eu tenho a minha vida, mas o governo dessa vida agora é do Senhor. Fazer de Deus o nosso Senhor é submeter sua vida inteira à autoridade dele sem negociação. Sem negociação. Deus é a autoridade sobre a minha vida, e se ele me disser para fazer, eu faço, se é para não fazer, eu não faço, porque ele é o meu Senhor. Fazer de Deus Senhor não é apenas declarar com a boca, é alinhar decisões, desejos e comportamentos nessa base. Eu tenho que alinhar os meus desejos na premissa, na crença e na obediência de que eu estou tendo um desejo baseado no Deus que é o meu Senhor. Quando falamos de Deus ser o nosso Senhor, é mais do que declarar. Fazer de Deus Senhor é quando a obediência deixa de ser opcional. Como que Deus vai ser aquele que governa a minha vida, mas ele diz as coisas para mim, eu fico pensando se eu obedeço. Eu tenho um termo que a gente vai continuar falando, eu não vou corrigir isso no mundo inteiro, até eu vou falar em algum momento, mas eu parei para pensar um dia nessa história, e falei assim: nossa, eu fui na igreja conversando na Bíblia e Deus me incomodou. Eu penso diferente. Eu acho que ele fica incomodado. Porque se ele está mandando fazer e eu não faço, quem que está incomodando quem? Ele fica incomodado com a gente. Não, porque Deus me incomodou. Não, você está incomodando ele, faz hora. Faz hora. Porque se ele é o Senhor, ele está dizendo, você não faz, irmão, incomoda ou não? Quem é pai sabe. E o Senhor está dizendo para nós, e nós não estamos dando autoridade, não estamos obedecendo a Ele. A obediência é uma opção, não é uma opção. Enquanto a obediência para você for uma opção, ainda Deus não é o seu Senhor. Consequentemente, o Salmo 23 não está na tua vida. Como que eu vou pegar ele só de pastor? Porque pastor tem uma importância, que é o cuidado. Mas não começa dizendo que ele é o meu pastor, dizer que ele é o meu Senhor. Então, Lucas 6,46, Jesus denuncia isso, assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus com um monte de gente fala: ai, Senhor, Senhor. Assim, por que me chama de Senhor, gente, se vocês não fazem o que eu peço? O que, na verdade, o Senhor nem pede, né? Ele manda. Deus denuncia isso. Fazer de Deus Senhor significa colocar fim na autonomia. Fazer de Deus Senhor, você não manda mais na tua vida. Agora você tem um Senhor sobre você. Você não vive mais guiado por vontade própria, emoção ou conveniência. Enquanto você viver guiado por sua vontade, pelas suas emoções, ou por aquilo que é conveniente para você, Deus ainda não é o seu Senhor. Fazer de Deus Senhor significa reordenação total da vida. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, eu entendi o senhorio de Deus na minha vida. E as vontades que eu tinha continuaram.
de sair para a rua, de beber, de bagunçar. Mas eu dizia assim, eu, governando a minha vida, eu acabei com ela. Aí eu perguntava para Deus, eu posso, não posso? Deus quer dizer não, né? Não. Sabe quantos textos eu precisei decorar para parar com todos os meus vícios? Vós sois o templo do Espírito Santo. E eu falei assim, se eu sou o templo do Espírito Santo, eu não posso levar o Espírito Santo para o lugar que eu vou. Como é que eu vou levar Deus para o boteco? Como é que eu vou levar Deus para aquele lugar então suficiente? Não foi porque eu virei batista, não foi porque eu batizei, foi porque eu falei, não vou levar Deus para esses ambientes. Porque a partir de então, quando eu me converti, eu entendi que agora Ele não dá conselho para mim, Ele manda em mim. Porque Ele é o Senhor. Então, fazer de Deus Senhor significa reordenação total da vida. Tudo entra debaixo do senhorio de Deus. Suas finanças, seu tempo, seus relacionamentos e seu destino. Então, uma história uma vez que a pessoa se converteu, mas ela tinha algumas coisas que ela não queria deixar. E ela disse, não vou deixar isso, mas Deus é o meu Senhor. É como se a pessoa desse a casa completa para Deus, mas antes de Deus assumir a casa, Ele dissesse, Senhor, assim, está quase completa. Agora tem um cômodo ali que eu deixei umas coisas, a chave é minha, viu, Senhor? Ali nessa área o Senhor não mexe, não, porque ali o Senhor não tem autonomia. Ali eu mando. Deus não fica numa casa assim. Porque com Deus é tudo ou nada. Você fala assim, não, então, já que tem alguma coisa que quer ficar, fica com tudo. Não é parcial. Não há meia decisão por Jesus. Não há meio senhorio. Não tem como dois governar a mesma coisa. Uma vez, uma pessoa contando que descia uma serra com uma Kombi, uma galera numa Kombi, descendo uma serra, e anoiteceu, e o motorista está ali dirigindo a Kombi, e o rapaz do lado dormiu também, o companheiro, mas esse companheiro, de repente, ele é sonâmbulo e sonha que está dirigindo. E aí o cara está dirigindo numa boa ali, o outro aqui sonha que está dirigindo, pega no volante, começa a dirigir para cá e para cá, e quase morre todo mundo, porque duas pessoas pegou a mesma direção. A nossa vida, enquanto tiver duas direções, Deus não é Senhor. Se você e Deus estão mandando, a Kombi vai tombar. Fazer de Deus Senhor é dizer assim, ó, acabou para mim. Agora é contigo. Tudo agora é para ti. A.W. Tozer escreveu assim, se Jesus não é Senhor de tudo, não é Senhor de nada. Se Jesus não é Senhor de tudo, não é Senhor de nada. Quando você faz de Deus seu único Senhor, estará preparado para desfrutar dele como pastor. Eu estou lá no Salmo 23. Se eu faço dele Senhor, então estou me preparando para receber dele como pastor. Viver em dependência da direção, provisão e proteção dele. Aqui muda o foco de governo para cuidado. Ou seja, primeiro entregamos a vida para que Deus seja o governante, consequentemente, nós vamos fazer dele o pastor, e pastor tem a ver com provisão, direção, proteção, cuidado, de autoridade para relacionamento, resultando em dependência diária, o nada me faltará. Lembra das bênçãos? Se eu faço do Senhor o meu pastor, eu posso depender dele diariamente, porque eu tenho a promessa dele que nada me faltará. Eu tenho direção constante. Eu sou ovelha com um caminho. Ovelha que a ovelha não cria caminho. Ovelha que a ovelha segue e confia. Parece que hoje muitos crentes querem ser ovelha, mas querem também fazer o caminho. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, né? A ovelha não faz caminho, ele obedece caminho. Quando nós fazemos do Senhor o nosso pastor, nós temos segurança no vale. Ainda que eu ande pelo vale. Interessante nessa promessa, porque Deus não está dizendo assim, vocês não vão ter vale. Vocês não vão ter tempos difíceis. Não. Ele garante assim, nos tempos difíceis, eu estou com você. Nos tempos de vale, eu estarei com você. Ou seja, mesmo tempos de vale, eu continuo sendo seu pastor. Quando fazemos do Senhor nosso pastor,
nós temos identidade de cuidado. Você não está abandonado, pelo contrário, você tem direção, proteção e acompanhamento. Spurgeon disse assim: é melhor estar no vale com Deus do que no topo da montanha sem Ele. É melhor estar no vale, que ele está assim: olha, mesmo que eu passar pelo vale, o Senhor está comigo. É melhor estar no vale com Deus do que no topo sem Ele. É isso que a palavra está dizendo. Muitos querem Deus como pastor, cuidado, provisão, e o rejeitam como Senhor, governo e autoridade. Só desfruta de cuidado quem se submete ao governo. Repita isso comigo. Só desfruta de cuidado quem se submete ao governo. Eu realmente, algumas perguntas para você refletir nesse primeiro ponto. Será que hoje você obedece a Deus ou só concorda com Ele? A sua vida está sob o governo ou apenas sob emoção? É uma questão sobre a nossa conversão. Será que nós estamos obedecendo a Deus ou se emocionando semanalmente com uma palavra? Eu sigo a direção de Deus ou apenas peço ajuda quando preciso? Então, eu chamo você para se preparar para as abundâncias de Deus, definindo agora. Agora, não é depois. Hoje, fazer de Deus o Senhor sobre a sua vida. Tem a ver com autoridade. Segunda coisa que é preparatório para as abundâncias que Deus quer dar para nós. Como preparar meu coração para sustentar a abundância que vem de Deus? Crescendo espiritualmente. Crescendo espiritualmente. Nós aqui falamos muito em TSD, significa tempo a sós com Deus. Nós temos como rotina dizer nos grupos que a gente está, de pequeno grupo, dizer assim: olha, orei essa semana, orei hoje, li isso, li aquilo, porque nós entendemos que sem crescer espiritualmente, nós nunca estaremos preparados para as abundâncias que vêm de Deus. Abundância é muito, irmãos. Abundância é muito. E para ter muito, tem que ter muita sustentação. E a primeira coisa é fazer de Deus o seu Senhor. A segunda coisa é decidir por crescimento espiritual. Quero muita atenção de vocês, que eu peguei 2 textos. Provérbios 30, de 7 a 9. Quem está escrevendo é um moço chamado Agur. Fala assim: Agur. E aí, lá no Provérbios 30, 7 a 9, Agur está dizendo assim: 2 coisas te peço, mas não negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e profane o nome do meu Deus. Eu já li esse texto tantas vezes. Eu já preguei sobre ele. E eu confesso que as minhas observações estavam falhas. Não vou dizer errado, porque dá para entender, dá para a gente compreender, como eu sempre falei sobre esse texto. Mas o que eu tenho aprendido esses dias é que esse texto é de um moço que estava despreparado para as abundâncias de Deus. Ele está dizendo assim, em outras palavras: Deus, vamos fazer o seguinte, para eu continuar firme contigo, o Senhor não me dê nem pobreza nem riqueza. Porque se me der pobreza, eu vou começar a roubar, vou furtar e o Senhor vai ser profanado. E se me der riqueza, o Senhor já era para mim. Imagina agora, pensa comigo. Deus, hora de abençoar um fulano de tal, ele está dizendo assim: não, dá só o da água agora, porque se der o da água e da luz é enriquecimento, ele vai me... Imagina Deus controlando o que te dá, porque você não está pronto. Deus com seus anjos ali fazendo conta, falou assim: tem que ser só o que ele precisa. Porque se der mais, ele me deixa. E se der menos, ele me profana. Você acha que Deus quer filhos assim? Isso aqui não é maturidade. Isso aqui não é maturidade. O Agur,
Ele fala de si mesmo, lá no começo do capítulo 7, eu vou te mostrar um texto. Agur, fala assim, Agur. O texto do Novo Testamento que faz frente com esse texto é Filipenses 4, de 11 a 13. Fala assim, Paulo. Olha o que o Paulo está dizendo. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Opa! O Agur diz que não sabe. O Paulo está dizendo que sabe. Eu sei ser abatido, também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto em ter fartura como em ter fome. Tanto em ter abundância como padecer necessidade. Aí diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Agur, ele figura alguém despreparado para o transbordar de Deus. É uma figura de alguém que o coração não vai suportar o transbordar de Deus. Agur, eu estou no capítulo 30, eu li o 7 e o 9. Agur, no começo do capítulo, se reconhece alguém frágil. O texto diz assim, sou mais bruto que ninguém, no versículo 2. Então, o que ele está dizendo sobre si é que ele não estava realmente preparado. Eu sou mais bruto que ninguém. Algumas versões vai dizer assim, eu sou como um animal. Eu não consigo raciocinar, eu não tenho ainda capacidade de receber nem pouco nem muito, entre outras coisas. Ele não confia no próprio coração. Então, o meu coração não suporta nem pobreza nem riqueza. Então, Deus fala o seguinte, deixa sempre um anjo aí de olho em mim. E dê ao anjo o seguinte comando, não dá muito nem pouco. Não dá muito nem pouco, porque esse cara aí, anjo, ó, ele não sabe ter pouco nem muito, porque no muito ele diz que vai me deixar. E no pouco ele vai me profanar. Um coração despreparado para as abundâncias. Ele não romantiza a sua força espiritual. Ele entende que circunstâncias moldam comportamento. É o que ele está dizendo. O meu comportamento com o Senhor vai depender da circunstância que eu tiver. E na pobreza eu vou te profanar. E na riqueza eu vou te deixar. Então o comportamento está sendo ditado pelas circunstâncias. O homem natural não é estável, mas é influenciado. O coração do humano é uma fábrica perpétua de ídolos, alguém escreveu. Para corações despreparados, a pobreza testa a fé e a riqueza revela o coração. O Agur não é um cara mau. O Agur não é um cara mau. Ele é um cara sincero. Um cara sincero, mas um cara que está dizendo na sua sinceridade que ele é despreparado. Que ele é despreparado para ter pobreza e riqueza. O Paulo figura alguém preparado. O Paulo já figura alguém preparado. A abundância tem um perigo sutil. Ela pode criar independência, reduzir a percepção de necessidade de Deus e deslocar a confiança para si mesmo. O Agur não está errado, irmãos. Ele está interpretando, ele está dizendo com sinceridade para Deus. Mas ele começa dizendo no seu discurso que ele é um cara despreparado. É um cara frágil. Ele está dizendo assim, olha, eu não estou pronto. Nem para pouco, nem para muito. E aí, realmente, a abundância, ela carrega o perigo da gente se esquecer de Deus. A abundância carrega o perigo da gente direcionar a confiança para nós mesmos. A abundância não destrói todos, mas revela quem ainda não foi formado. Provações vêm de adversidades e prosperidades. Estava pensando sobre isso, que a gente fala assim, não,
O pobre não tem problema com dinheiro. Lógico que tem, ele não tem o dinheiro. Tem problema sim. Ele pensa mais no dinheiro do que quem tem muito dinheiro, porque ele quer ter, ele precisa. Então, tanto a adversidade quanto a abundância, testa a gente. O Agur não está errado. O Agur não está errado. Ele está dizendo, ele está sendo sincero. Mas, por outro lado, Paulo figura o nível espiritual que todos nós devemos almejar. Amém ou não amém? O Agur não está errado, mas não é isso que eu posso buscar. Aí, sua oração para esse Deus é o seguinte, estou aqui orando, eu ouvi a mensagem hoje, e eu quero ser igual a Agur. Nem pobre, nem rico. Você bota um monte de anjo equilibrado comigo, tá bom? Porque se o senhor der muito, eu vou te deixar. Agora, se você me fizer pobre, eu vou te profanar, você vai ver. Não é a oração que eu te chamo para fazer. Não é esse o lado. Paulo já figura o nível espiritual que eu e você devemos o quê? Desejar. Eu quero ser como Paulo. Preparado para pouco e preparado para muito. Que Paulo está dizendo que o coração dele não vai mudar com relação a Deus, nem tendo muito, nem tendo pouco. Então ele está se habilitando para todas as coisas. Posso todas as coisas, é que eu posso ganhar todas as coisas. Às vezes eu posso todas as coisas. Eu posso não ter nada, eu posso ter tudo, e mesmo assim eu vou continuar como Deus sendo o meu Senhor. É isso que ele está dizendo. E é isso que nós devemos desejar. Paulo não ora por equilíbrio, ele declara domínio espiritual. Só que uma palavra que tem nesse escrito de Paulo é o aprender. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender. Então eu posso interpretar que tudo que eu aprendi eu não sabia antes, certo? Então eu posso achar que Paulo antes era como Agur. E aí ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Porque se ele já tivesse nascido assim, ele não teria escrito aprendi. Então nós temos chance, amém, mãe? Mas assim, se Paulo aprendeu, eu posso aprender também. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra no original grego aprendi quer dizer processo, disciplina e formação contínua. O original da palavra aprendi aqui é processo, disciplina e formação contínua. Ele não diz que nasceu pronto, ele diz que foi treinado por Deus. John Wesley diz assim: dê-me 100 homens que não temam nada além do pecado e desejem nada além de Deus e eu abalarei o mundo. John Wesley está dizendo assim: me dê homens que saibam viver na pobreza, na riqueza, no frio e na fome, mas que saibam também hospedar lá em Dubai. Me dê homens assim que não se abalam com o que tem ou o que não tem e eu vou abalar o mundo. Eu vou chegar no mundo inteiro. Entende? Aqui, esse é o nível de Paulo. Então, diante dessas dois personagens bíblicos, eu quero que você grave Agur e Paulo. Necessariamente não tem uma concorrência. Um está certo, o outro está errado. O que existe entre Agur e Paulo, repita comigo assim, jornada. E você sair de ser um Agur para se tornar um Paulo. É uma jornada. É uma jornada, é um processo. Então não é que então a Bíblia errou aqui, acertou aqui, a Bíblia tem confusão. Não, a Bíblia é real. A Bíblia está nos ensinando aqui sobre uma jornada. Erros de muitos é querer viver Filipenses 4 sem passar por Provérbios 30. Muitos querem dizer, tudo posso, sem antes reconhecer sou limitado. E quem diz tudo posso sem estar podendo, ele vai o quê? Quebrar. Resultado é que prosperam e se afastam de Deus.
crescem e se perdem. Recebem, mas não sustentam. Então, você não querer reconhecer, você, olha, eu quero sair do meu estado de Agur para chegar a ser um Paulo. Quero estar preparado para isso. Eu quero estar preparado, porque eu só sei que eu estou preparado quando eu puder dizer para Deus, se me prospere, Senhor, eu não vou mudar contigo. Me faça crescer, eu não vou me afastar do Senhor. Pode me dar o que o Senhor quiser dar, mas o meu culto eu não falho, o meu PG eu não falho, o meu dízimo eu não nego. Por quê? Se Deus encontrar em você essa base, Ele começa a fazer transbordar na sua vida. Ele começa a fazer transbordar na sua vida. Mas tem gente, irmãos, que não tem estrutura para receber um carro de Deus. Eu não tinha carro, eu ia para a igreja de ônibus, era tão lindo, Deus me deu um carro. Ah, irmão, não gosto de sujar o carro. Ainda escreve lá assim, propriedade do Senhor Jesus. Não traz ninguém na carona. Eu falei assim, você está dizendo que é meu, mas é só tu que usa, então fica para você mesmo. Então é problema seu agora. Tem que não tem condições de ter uma promoção no trabalho. Porque o coração não está preparado e começa a olhar os outros de cima para baixo. Eu gosto de um provérbio, eu gosto, que me chama a atenção. Um provérbio que diz assim, o pior camarada, em outras palavras, é aquele que era pobre, ficou rico, agora nega o pobre. Aquele que passou por uma situação, agora está no outro nível e esquece que já foi. Esse não está preparado. Esse não está preparado, mas nós queremos aprender como estar preparado. O Tozer também escreveu, antes que Deus possa usar alguém grandemente, Ele precisa feri-lo profundamente. Um pastor, na minha época de faculdade teológica, lá em Cuiabá, ele era muito assim com quem dizia que não tinha tido luta nenhuma na vida. Ele falou assim, eu sempre desconfio de um profeta que não manca. Porque Jacó foi o que foi, mas a vida toda era... Entendeu? Lembrando que Deus tinha tocado nele. E aqui eu estou dizendo assim, olha, as feridas são preparatórias. Independência da circunstância e dependência de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não significa autoconfiança, mas é cristianismo aplicado à vida prática. Quando você diz tudo posso naquele que me fortalece, você está aplicando Cristo na sua vida diária. Não é sobre ter pouco ou muito, é sobre quem governa você. A questão aqui entre Agur e Paulo não era saber ter pouco ou muito, é questão de governo, volta um pouco ao primeiro ponto. É questão de senhorio. De alguma maneira, o Agur não estava preparado porque ele está dizendo, irmãos, que é o dinheiro que vai determinar a relação dele com Deus. É isso que ele está dizendo. Se eu tiver pouquinho, o senhor vai ver, eu vou te profanar. E se eu me der muito também, pode esquecer que eu te esqueço. Então, assim, o que eu tenho vai determinar como eu ando contigo. Então, a questão não é dinheiro, é senhorio. A questão é senhorio. A minha fé depende do cenário. São perguntas reflexivas para nós. A sua fé depende do cenário que você está. A sua identidade muda com a condição. A sua identidade muda com a condição que Deus lhe der. Eu permaneço fiel quando tudo melhora. Deus não te leva à abundância para te provar. Ele te prova para poder te levar à abundância sem te perder no caminho. Entenderam? Não é que ele vai te dar abundância para te provar, mas vai te provar para te dar abundância. Vai te provar para te dar transbordo. Terceira verdade e última desta noite. A primeira é fazer de Deus o nosso Senhor. A segunda é decidir por crescimento espiritual. A jornada de Agur para Paulo.
É decisão de crescimento espiritual. E a terceira coisa que vai te preparar para o transbordar de Deus é arrancar os espinhos do coração. Arrancar os espinhos do coração. Lá na parábola do semeador, Jesus fala sobre as sementes que caíram em 4 lugares. No versículo 13 de Marcos, ele vai dizer assim: então lhes disse, não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as outras parábolas? Então, olha esse alerta aqui. Entender muito bem a parábola do semeador te dá a base para entender as outras. Por quê que Jesus dá esse alerta? Porque na parábola do semeador, você decide qual vai ser o rumo da semente. A semente para nós é a palavra, amém? Então, na parábola do semeador, você decide qual terreno você vai ser. Então, você está ouvindo uma palavra aqui, e essa palavra vai cair numa terra. A terra que vai cair, você decide. Você vai ler um versículo, e esse versículo vai ser uma palavra lançada. A terra que ela vai cair, somos nós que decidimos. Por isso que ele está dizendo, entenda essa, para você entender as outras. Entenda essa para você entender as outras. E aí eu quero falar aqui, se eu não entendo como recebo a palavra, eu não vou entender como viver o reino. A semente que caiu à beira do caminho, eu vou resumir a parábola. Ele fala que algumas sementes caíram à beira do caminho. E aí ele explica. Essa semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que ouviu a palavra, não entendeu a palavra, e o maligno arrancou o que foi semeado no coração. Essa situação aqui é a palavra que o cara não entendeu e foi roubado. Isso foi fácil. Satanás rouba. Satanás rouba. E veio a palavra para você, uma direção de Deus, mas você não entendeu e aí, rapidão, o inimigo rouba. A semente caiu no terreno pedregoso. São aquelas pessoas que ouviram a palavra, receberam imediatamente, com alegria, mas não criou raiz. E a angústia, perseguição, fez com que abandonasse a palavra. A primeira semente, o inimigo roubou. A segunda, a pessoa que recebe uma palavra, mas não suporta a pressão. Pressão da família, dos amigos, do ambiente. E essa palavra, ao invés de frutificar, ela é roubada, ela vai embora porque não tinha raiz. Então, nesse caso aqui, pressionado por pessoas. Então, nesses dois tipos de terrenos, de alguma maneira, nós não temos muita autonomia. Uma diz que o diabo roubou, e a outra diz que as pessoas pressionaram. E aí você perdeu, porque não tinha raiz. Mas na terceira, que é onde eu vou ficar mais com você, é aquela que caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, Mateus 13, 22, 13, 7 diz assim, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Lembra que o tema desse terceiro ponto é arrancando os espinhos do coração. Mateus 13, 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Muda todo o quadro. Uma, o diabo roubou, não ficou nada. A outra começou a crescer, a pressão veio e saiu fora. Olha essa semente aqui. Não está dizendo que alguém tirou. Ela ficou. Ela ficou na terra. Só que ficou infrutífera. Aqui agora não está dizendo da pessoa que nem ficou na igreja. Está falando de nós. Está falando de nós. Que não saímos. A semente cresceu e os espinhos estão do lado. Ele vai sufocando. Então não são sementes que foram arrancadas. São sementes que se tornaram infrutíferas. Infrutíferas.
Por isso que o que nós podemos fazer para nos tornar frutíferos é começar a tirar os espinhos do nosso coração. Aí a minha pergunta é, o que é que sufoca você? O que te rouba da alegria no reino? Aqui está dizendo que algumas coisas simbolizam esses espinhos. O problema do solo com os espinhos não é ausência, irmão. Isso aqui é muito forte. É concorrência. O problema do solo com os espinhos não é ausência. É concorrência. Você começa a servir a Deus de todo o teu coração. Você já percebeu que começa uma tremenda concorrência? Que o diabo está falando assim, isso aí eu não tive tempo de tirar com a pressão, não tive tempo de pegar enquanto não tinha semente, ele cresceu. Então, já que ele cresceu, eu não vou poder arrancar, mas eu vou poder desfocar. Vou poder desfocar. O espinho não é um arrancar, é um desfocar. São as concorrências que aparecem para nós quando nós queremos servir a Deus. Já percebeu que quando Deus está te trazendo um crescimento, sempre surge um projeto. E às vezes o projeto é muito bom, só que quando você vai para aquele projeto, você percebe, nossa, eu estava andando tão bem com Deus, esse projeto que me enriqueceu, mas eu estou muito frio com Deus. Então não é a ausência, é a concorrência. É a concorrência. Aqui a palavra cresce, existe vida espiritual real e um desenvolvimento inicial. Ela não cresce sozinha, porque os espinhos crescem junto. Espinhos espirituais. Lá, Jesus diz quais são. Cuidados do mundo. Quer dizer, ansiedade, preocupações e a sobrevivência. Mas eu já ouvi de pessoas que começam a crescer com Deus e aí Deus dá um monte de coisa, vai abençoando a vida dela. Aí um dia ela fala assim, então, pastor, minha vida agora é só andar com Deus? Pô, você quer o que mais, filho? Foi andar com Deus que te fez ter o que você tem? Aí a pessoa, mesmo andando com Deus, começa a se tornar ansioso. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. A pessoa está aqui, está bem, Deus está abençoando, mas ela pensa assim, como é que vai ser daqui 15 anos, 20 anos? Meu Deus do céu, então se eu ficar aqui só, agora na igreja eu não vou isso, não vou aquilo, não vou aquilo outro. Cuidados desse mundo. Espinhos. Espinhos. Que não arranca você do reino, mas se deixa infrutífero. Sedução das riquezas. A falsa segurança. Os prazeres e o status. Qual que é? Não tem nada de errado em ser rico. Mas a sedução da riqueza fala sobre uma falsa segurança. Não é no dinheiro que pode estar a sua segurança. O seu prazer não pode estar nele, o seu status não pode depender dele. Não são pecados escandalosos necessariamente. São prioridades desalinhadas. Repita comigo assim, prioridades desalinhadas. O cara tem prioridade, mas na coisa errada. Nesse instante, talvez você não está dando fruto, que você priorizou o quê? Trabalhar. Outro momento, você começa a dar fruto, mas agora não, pastor, eu vou priorizar a família. Certo, irmão, prioriza a família. Fica lá na tua casa, vendo culto online. Vai priorizando a família para tu ver. Você vai perder sua casa. Porque é uma prioridade desalinhada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Não tem nada contra a família, mas ela nunca vai ser prioridade acima de Deus. Nunca. 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 Então, cuidado com as prioridades que você colocou na sua vida, que são desalinhadas. O perigo invisível. Uma fé sufocada, não morta. Não é o crente que desviou. É o crente que está. Mas sufocado. O texto não diz que a planta morre imediatamente. Diz que ela se torna infrutífera. A pessoa continua na igreja, continua ouvindo e continua crescendo aparentemente, mas não frutifica, não avança, nem amadurece.
Então hoje Deus nos chama para arrancar os espinhos do nosso coração. Tozer também escreveu: o maior problema da igreja não é a ausência de Deus, mas é a presença de outras coisas. Não falta Deus na nossa vida, é que tem muita coisa na nossa vida. Muita coisa. Espinhos não são plantados, eles crescem naturalmente. Esse é um dos pontos mais perigosos, porque você não precisa escolher os espinhos, porque eles surgem automaticamente. Aumento das preocupações, aumento das ambições e despertamento de muitos desejos. Enquanto a palavra deixa de ser cultivada.